amados irmãos. É uma honra e glória estarmos novamente na casa do Senhor, amém? Amém. Que Deus possa estar abençoando cada um de nós, dando sabedoria na palavra de Deus. Convido os amados irmãos para ficarmos de pé, para cantarmos o hino 329, Quantas Bênçãos. 329 do cantor cristão, Quantas Bênçãos. Amém? Cantamos. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma, dize-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes eu lhe dar? É a cruz pesadas que tens de levar. Contas muitas bênçãos não duvidarás. Em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma, dize-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma, dize-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma, dize-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém? Ainda de pé, gostaria que o irmão Neto levasse a Deus em oração. Santo Eterno Deus, graças te damos pelo dia de hoje, pela alimentação, pelo livramento que tu nos deste. E também agradecer por estarmos aqui reunidos para estudar a tua palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo hino que foi cantado, com muitas bênçãos. São tantas bênçãos que nós não podemos nem contar, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que fizeste por mim e por nós, Senhor. Abençoa cada um, abre nosso entendimento, da inteligência, para que nós possamos, quando for falar do Evangelho, estuda a palavra, nós vamos aprender, Senhor, e aplicar nas nossas vidas, principalmente na minha, Senhor. Obrigado pela minha salvação em Cristo Jesus. Amém. Amém. Essa letra do hino é muito bonita. Ela diz: quantas bênçãos Deus já nos deu. Mas será que se a gente agradeceu por Deus ter dado essas bênçãos? A gente às vezes não agradece.
as bênçãos que Deus tem dado a cada um de nós. Temos que agradecer a Deus por tudo nas nossas vidas, amém? Amém. Convido os amados irmãos para abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 27 ao 31. Lucas, capítulo 6, do versículo 27 ao 31, que tem como título Amor aos Inimigos. Lucas, capítulo 6, versículo 27 ao 31, que tem como título Amor aos Inimigos. Capítulo 6, versículo do 27 ao 31, que tem como título Amor aos Inimigos. Amém? Amém. Assim diz a palavra de Deus. Mas a vós que isto ouvis digo, amais os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos maldizei, e orai pelos que vos caluniaram. Ao que te fere numa face, ofereça-lhe também a outra, e ao que te ouve tirar a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhe fazeis vós também. Amém, amados irmãos? Cada um de nós coloque esses versículos por lidos nos nossos corações. Que Deus diz, amai os nossos inimigos. Eu creio que cada um de nós, como somos pecadores, na primeira xingamento que sofrer, vai xingar também. Cada um de nós, quando alguém fala mal da gente, a gente já se sente ofendido e quer reivindicar, né? Só que Deus diz que nós temos que amar os nossos inimigos. Como? Orar por aquelas pessoas, que o Espírito Santo trabalhe no coração daquela pessoa, que ela venha ser a um de nós, que ame os amigos ou inimigos, não tenha rancor nos seus corações, porque Deus diz que é para nós amar os inimigos. É muito fácil amar um vizinho, um bom, pessoa de casa, é fácil, mas os nossos inimigos a gente realmente tem que pensar nesse detalhe, porque é difícil. Mas Deus diz, amai. Então vamos orar por essas pessoas, que essas pessoas que estejam falando mal da gente, para a gente orar por elas, que o Espírito Santo mude o pensamento daquela pessoa. A gente tem que estar orando um pelos outros, mesmo que não seja irmão em Cristo, mas nós temos que fazer a nossa parte, a parte de orar um pelos outros, mesmo que eles não orem pela gente e nem peçam coisas boas no nome de nós, mas nós temos que estar orando por essas pessoas e que Deus trabalhe no coração delas, que ela mude esse pensar que não leva a nada e principalmente que vai levar ela para o inferno, canto que nenhum de nós queremos ir nem vamos, né? Graças ao nosso Deus. Então que cada um medite sobre isto, porque Deus diz que nós temos que amar mesmo sendo os nossos inimigos, amém? Amém. Cada um medite sobre essas partes lidas na Bíblia. As mulheres vão levar um louvor.
possa estar abençoando as amadas irmãs na honra e glória somente de Deus, dando a sabedoria do canto. Cada um de nós sempre agradeça a Deus por todos os dias de nossas vidas, pela nossa família, nossa saúde, nosso trabalho. Cada um medite agradecer a Deus por mais um dia iniciado e terminado. Amém? Convido agora o irmão Zé Paulo para orar pelo pregador da noite, que ele seja usado como instrumento para a honra e glória somente de Deus. Oramos. Agradecendo por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Tem escolinha? Não. Esté para a escolinha. Olha, obediência, professor. Obrigado a palavra da pastora, agradeço a oportunidade. Queridos e amados irmãos, uma alegria de estarmos juntos novamente, de ver cada um dos irmãos. Eu fico esperando os dias do culto para ver os irmãos, que eu me alegro de estar com os irmãos, não só presencialmente, mas espiritualmente também. Estar sempre lembrando os irmãos, que os irmãos orando uns pelos outros. Eu aconselho os irmãos, na leitura que o meu fez, para não ficar um problema com Deus, não ter inimigos, viu? É mais fácil, né? Não tendo inimigo, você não vai odiar, né? Então pronto, já é mais fácil. Aconselho não ter inimigos. Vamos ter sempre amigos, para que a gente não fique em desobediência com o nosso Deus, amém? Irmãos, eu refaço o apelo que estejamos orando pela irmã Mary, lá de João Pessoa, que é a irmã do irmão Neto, continuou com um estado de saúde muito grave, com poucas melhoras, mas também não tem pioras. Então nós estamos pelo menos estáveis, certo? Não tem melhorado, não tem piorado mais do que estável. Eu peço, irmãos, que orem. Eu sei que o vento esquece de orar pelas pessoas, mas quando vocês lembrarem, orem, tá? Que seja feita a vontade de Deus, não a nossa. Sempre a oração do crente é que a vontade seja feita de Deus. Eu peço para, eu quero isso, Senhor. Faça segundo a tua santa e perfeita vontade. Porque, irmãos, ter um entendimento do que Deus já fez por nós é a melhor coisa que podemos ter. Entender que Cristo nos salvou. Então nós temos que ser gratos, agradecidos e orar sem cessar, dando ação de graça, glorificando a Deus. Amém? Irmãos, eu não sei se vocês estão acompanhando pelas fotos a igreja lá em Soldado, prédio da construção do Novo Templo. Graças a Deus está praticamente toda revocada, irmão Paulo. Está faltando só uma lateral, acho que se não terminar amanhã, segunda-feira cedo termina. O lema da construção é a fé contra a esperança. Se alguém dissesse que iríamos fazer, ninguém acreditava. O pastor Lísio colocou esse lema, a fé contra a esperança, a fé que Deus iria abençoar, e até agora nos ajudou o Senhor, amém? Vamos estar orando pela obra, pelos irmãos de lá de Soldado, pelo trabalho árduo que estão tendo, e que Deus capacite também a outras igrejas a ajudá-los dentro do possível, segundo a vontade que Deus opera em nossos corações, amém? Dito isso, irmãos, antes de começar, peço orações pela viagem até João Pessoa, a viagem missionária, a gente vai até João Pessoa no próximo sábado. Era para ir no dia 3, mas infelizmente devido ao problema da irmã Mary não fomos. Então vamos nesse sábado, se assim o Senhor nos permitir. Peço que o irmão esteja orando também nesse sentido, amém? No demais, estudar a Bíblia, que é o que nos interessa e o que é que devemos fazer aqui, estudar a palavra de Deus. Por favor, irmãos, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Vamos concluí-lo, se assim Deus nos permitir, do 11 ao 24.
Gálatas capítulo 1, versículo 11 a 24. Amém? Assim está escrito na palavra de Deus. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. Na minha nação excedia em judaísmo, e há muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificaram a Deus a respeito de mim. Amém? Santíssimo Deus e Pai, rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor nos conduza através do seu Santo Espírito, Senhor, a entender, Senhor, dá entendimento da Tua santa e da Tua perfeita palavra, Senhor, para que com isso possamos aplicá-la em nossas vidas. Te rogamos, agradecidos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, eu sempre digo e repito, a Bíblia não é para ser um livro lido isoladamente. Eu não posso pegar um versículo e colocá-lo numa redoma e só analisar um versículo. A Bíblia é contínua. É a revelação de Deus de forma continuada, desde Gênesis até Apocalipse. Ele vai revelando a sua palavra. E Paulo começa no capítulo, versículo 11, continuando o versículo 10, porque ele diz no 10: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, ele estava pregando aqui a crentes, viu? Paulo não estava pregando a descrentes. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é para todos. As epístolas são para os salvos, são doutrina. Então Paulo está pregando a pessoas salvas. Irmãos, faço-vos saber no evangelho que por mim foi anunciado, não é segundo os homens. Se perguntar a uma criancinha batista, bíblico fundamentalista, que está na igreja desde o tamanho de Estezinha, o que é o evangelho? Todos vão saber o que é o evangelho. É o poder de Deus para salvação. O que é o evangelho? É Cristo morto por nossos pecados, segundo as Escrituras. Isso é o evangelho. Então, o evangelho que Paulo recebeu não foi de homens, e sim de Jesus Cristo. A revelação de Cristo para Paulo era qual é a revelação? Que ele seria o apóstolo dos gentios, que ele iria anunciar a glória de Deus ao povo gentil. A revelação é essa, que Cristo seria, que Paulo, seria o responsável por levar o evangelho de Cristo até os gentios.
E cá estamos hoje porque Paulo fez bem feito o seu ministério. Ele levou a palavra de Deus aos gentios e muitos creram, muitos creram. Por favor, Efésios, um pouquinho à frente aí, capítulo 3, versículo de 1 a 4. Esta aqui é a revelação que ele recebeu de Cristo. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvidos a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este ministério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Ou seja, a revelação que Paulo seria o responsável por levar o Evangelho até os gentios. Irmãos, muito me entristece, não dos líderes religiosos falarem mal da gente. Por mim, entra aqui, sai aqui. Já chama a gente de herege, chama de seita, porque nós pregamos unicamente Cristo. E isso causa comichão. O que me entristece, meus irmãos, não é... Isso aí para mim, eu glorifico a Deus por isso. Me entristece é que essas pessoas estão conseguindo levar milhares e milhares de pessoas como seus seguidores. Deixam de seguir a Cristo para seguir a um homem. E o que acontece? É um cego guiando o outro cego. Irmãos, ambos irão cair no abismo. Preste atenção na nossa responsabilidade de pregar o Evangelho verdadeiro. Se vão ouvir ou não, já não é mais da nossa ouçada. Pertence ao Espírito Santo de Deus. Mas eu não posso me excusar de falar do Evangelho às pessoas. Ah, fulano é evangélico. Sim. Hoje eu tive contato com a senhora e ela só sou evangélico. Muito bem, eu não sou não. Eu sou crente, porque a Bíblia não fala do termo evangelho. Mas posso fazer uma pergunta às senhoras? Posso, pode. Se a senhora morrer agora, vai para o céu. Eu vou para o céu. Porque Cristo morreu por isso. Glória a Deus, que coisa boa. Fiquei logo feliz, uma irmã, né? Aí eu pensei, mas me diga uma coisa. Essa salvação pode ser, de alguma maneira, perdida? Duvido que vocês adivinhem a resposta. Mas claro que sim, claro que eu posso perder. Se eu não andar conforme a regra. Qual é a regra, irmão? Qual é a regra do Evangelho? Cristo morreu pelos meus pecados. Agora eu devo glorificá-lo, meus irmãos. Eu digo, repito 1 trilhão de vezes aqui. A minha relação com Deus não é eu posso, é eu devo. Eu devo, Senhor. Faça essa pergunta antes. Você vai ver o que você vai ganhar com Deus. Não é eu posso, é eu devo. Eu posso todas as coisas, irmãos. O Evangelho é salvação eterna em Cristo Jesus. Basta para isso crer. Quem crê é transformado. Mas as pessoas amam tanto o sistema religioso que esquecem de amar a Cristo. Eu ia dizer um negócio assim, mas irmão, fica triste. Eu disse, no dia que mudar a doutrina, eu saio da igreja. Pode mudar a doutrina a hora que quiser, mas ele fica triste. Mas se mudar, irmão, você vai comigo, irmão. Certo? Amém. No dia que quiserem transformar a igreja de Cristo em igreja de homens, os irmãos têm autoridade para isso, que a igreja é independente, a igreja pode mudar isso. Certo? Mas não contem comigo. Porque eu não tenho mais tempo de voltar atrás e recomeçar não, meus irmãos. Eu estou mais para lá do que para cá. Ou seja, eu não tenho tempo. O erro é assim. Você sai do erro aqui, se eu vou para Areal e chego ali em Areal eu posso errar o caminho que é pertinho, né? Mas se eu vou para Areal, rodeando para o Natal, voltando, é longe, né?
Então não posso mais errar. E eu tenho muitas falhas como pessoa, eu não posso ter falha como a doutrina. A doutrina de Deus é perfeita. Então esta é a revelação, a palavra de Deus. Siga a sua Bíblia. Seguindo a Bíblia, você já está dando um passo suficiente para ter a doutrina correta. Amém? Então vamos continuar com a Bíblia. Versículo 13. Porque já ouviste, agora Paulo fala dele, qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. Paulo, irmãos, era um homem que perseguia a igreja. Se chegasse aqui numa reunião como esta nossa, ele levava todo mundo, não era com amor e carinho não, viu? Era preso e no chicote. Paulo assolar não é colocar uma sola no sapato não, viu? É destruir, é acabar. O projeto de Paulo era acabar com o caminho, destruir o caminho. Quem é o caminho? Cristo. O projeto de Paulo era esse. Por favor, Atos, capítulo 8. Versículo 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Arrastados. Arrastado, não era chega, meu filho irmão, não, era arrastado, puxado mesmo. Paulo foi, irmãos, educado aos pés de um grande homem da nação judaica, de um homem que era considerado por muitos como o dia que ele morresse, morreria também a lei judaica. Este homem foi o professor de Paulo, Gamaliel. Gamaliel era um homem que sabia da lei judaica de trás para frente, de frente para trás. E Paulo era um sucessor natural de Gamaliel. Ele diz em Atos 22, versículo 3 e 4: Atos 22, versículo 3 e 4. Amém? Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criada aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, pretendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres. Ou seja, Paulo era um homem extremamente zeloso da lei judaica. Era um homem irrepreensível. Eu já disse aqui o que é irrepreensível, não lembro o que é irrepreensível? É uma pessoa que não se deixava ser repreendido, ele se corrigia antes de vir a repreensão. Paulo era irrepreensível. Paulo tinha os holofotes do judaísmo tudo em cima dele. Ele excedia aos irmãos judeus dele da mesma idade. Eles estavam como ele diz, o que era ganho para mim é por ter por perda. Mas Paulo, por aprovação de Deus, recebeu um chamado. Todo mundo conhece a história de Paulo, não conhece? Quando Paulo foi a Damasco. Paulo foi a Damasco, disse: eu vou encontrar com os irmãos lá da igreja de Damasco para a gente fazer um culto de adoração a Deus, não foi isso? Ele foi destruir, ele foi com cartas para destruir a igreja que estava em Damasco. Mas o livre-arbítrio de Paulo o levou a Damasco.
e ele encontrou com Cristo. Quando eu digo que livre-arbítrio não existe, fica com raiva. Existe a livre agência, que é diferente. A vontade dele era ir destruir a igreja. Ele encontrou com Cristo, foi o que Cristo fez com ele? Transformou no maior pregador da palavra de Deus, para a honra e glória tão somente de Deus. Versículos 16 e 17. Aliás, 15 e 16, perdão. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem o sangue. Irmãos, eu sempre tenho muito receio de ler textos de homens, e principalmente de textos de homens não batistas fundamentalistas. Por quê? Porque tem muitas coisas arriscosas, como diz o Matuto. Tem muitas, você tem que fazer a separação. A história da predestinação é uma. Há duas correntes que são as mais fortes teologicamente: os arminianos e os calvinistas. Os arminianos dizem que não existe predestinação da forma que os calvinistas dizem, que é o homem que vai até Deus. Já o calvinismo diz que o homem é eleito e acabou, não precisa de mais nada, nasceu eleito, olhe lá, desde o ventre da mãe. Agora, irmãos, o que as pessoas não lembram, ou não querem, ou não conhecem, é que nós temos um Deus atemporal. Deus chama as coisas que não são como se já fora. Deus, ele é antes, durante e depois. Ele é de eternidade a eternidade. Ou seja, qualquer pessoa pode ser um eleito de Deus. Qualquer pessoa. Eu não sei, irmãos, me perguntar, como é a eleição? Eu sei que eu fui eleito. Eu sei que Deus me escolheu, mas como? A mente de Deus, porque Ele me escolheu, tanta gente melhor do que eu para escolher, Ele foi me escolher? Eu não sei, irmãos, não tem como explicar, tem coisas que não tem como você explicar. Talvez amanhã domingo eu encontro com Ele no paraíso. Eu, Senhor, posso fazer uma pergunta? Por que o Senhor me escolheu? Tem tanta gente melhor do que eu, Senhor, que o Senhor escolheu, o Senhor me escolheu, Senhor. Porque ele diz em Romanos, a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 4, versículo 17, a parte B, vamos ler todo. Romanos 4, 17, amém? Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creio, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já se fossem. Deus chama as coisas que não são como se não fossem. Onde eu era um perdido, hoje eu sou um salvo. Mas Deus já sabia. Grande problema, irmãos, é a gente querer interpretar a mente de Deus. Nossa mente é muito pequena, irmãos. É muito pequenininha para entender a mente de Deus. Porque gente, começa pelo olhar de Deus. Ele está em cima, olha para baixo, procura um justo. Quantos ele encontrou? Nenhum. Não há um justo sequer. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Extraviados e inúteis. Então nós não temos qualificação nenhuma para entender a mente dele. Mas ele elege pessoas, como elegeu Paulo, para quê? Por que ele elegeu Paulo? Para pregar entre os gentios honra e glória somente para Cristo. Irmãos, fiquem felizes quando forem taxados de um monte de coisa que diz a gente. Eu não, repito, não me preocupo com isso. Porque nós pregamos só Cristo.
Eu não tenho um compromisso com o homem, meu compromisso é com Deus. Nosso compromisso é com Deus. Então, se toda honra, toda obra, se toda honra, se toda glória é dada a Cristo, qual honra e glória nós merecemos? Nenhuma. Agora, é bonito de se ouvir, irmão Adivaldo, ali é um homem que merece ser glorificado. Irmão Adriano, a glória maior, ainda que ele é muito grande, tem que ser uma glória grandiosa. Mas não é assim, meus irmãos. Não é assim. Você vê aqui o que o apóstolo Paulo nos diz. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, graça de Deus, não a nossa graça, graça de Deus, revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Imediatamente não consultei a carne nem o sangue. Nós somos escolhidos, predestinados, chamados, glorificados em Cristo Jesus. Nós ouvimos um chamado, o chamado do Espírito Santo. Esse chamado é para todos. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Deus habilita, capacita o homem a crer na obra de Cristo. A habilitação do Espírito Santo de Deus. Não sou eu que me habilitei. Eu estou aqui, Senhor. Não. O Espírito Santo me habilitou para eu crer no que Cristo fez. E confiar, irmão, tão somente na obra dele. Quando eu digo isso, eu não digo porque eu ouvi falar, digo porque a Bíblia nos diz. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. E 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim que seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora preste atenção. E aos quais predestinou, preconheceu, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Pergunta: tem algum professor de português aqui? Por favor. Vamos estudar verbo agora? Predestinou. Quem é o sujeito? Deus. Glorificou. Quem é o sujeito? Chamou. Vocês estão notando que eu não me predestinei, eu não me justifiquei, eu não me chamei, eu não me glorifiquei. Eu fui glorificado, chamado, justificado. Eu repito, sou um predicado. Eu recebi a ação. Eu não pratiquei a ação. Amém? Que Deus nos habilite a crer unicamente na obra de Cristo. Amém? Irmãos, versículo 17 e 18, não é isso? Vamos 17 a 19. Nem tornei a Jerusalém, a ter com que os antes de mim eram apóstolos, mas parti para Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Não vi a nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Primeiro, quando Pedro foi a Jerusalém, ele foi recebido de braços abertos, não foi assim? Quando Paulo, todo mundo estava desconfiado. Foi que o irmão Barnabé entrou e ele realmente foi transformado. Ele é um homem agora que prega também a palavra de Deus como nós pregamos. Ele teve um encontro pessoal, porque a salvação, irmão, é personalíssima. É você para com Deus. Não é você com a igreja, não é você com o pastor, não é você com mais ninguém. É você com uma pessoa, Cristo. Cristo e você. Eu não posso encontrar com Cristo na igreja, eu encontro com Cristo em mim. Como Paulo diz, recebi em mim.
Cristo habita em mim, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito. Este encontro é intransferível, só é seu, de mais ninguém. Não tem poder, a igreja não tem poder, os irmãos, a oração não salva, só quem salva é Cristo. Foi Jesus que padeceu, naquela cruz morreu para nos salvar. Agora, irmãos, não vamos crer diferente disso. Quando eu creio diferente disso, eu estou crendo em vão. A gente vai ver no capítulo 2 de Gálatas. Paulo recebeu a revelação do seu filho em mim e não voltou a Jerusalém. Mostra aqui o quê? Que não existia, nunca existiu homem superior a homem nas igrejas. Mostra que os apóstolos que estiveram com Cristo não eram superiores aos irmãos que estavam pregando a palavra de Deus. Eu queria que o irmão me mostrasse uma passagem que diz que um líder, ou um pastor, ou um presbítero, ou um ancião, ou um bispo, que é a mesma palavra, o mesmo significado, é apacentar as ovelhas, são todos mordomos, é maior do que a ovelha. Se você me disser uma passagem que diz que o pastor é maior, deixa aqui o ministério e alguém assume. Pelo contrário, muito pelo contrário. E Paulo não foi ouvir homens, Paulo ouviu Jesus Cristo. Agora, Paulo ouviu Jesus Cristo, irmão, e ele foi obediente. As pessoas não entendem. Salvação é um ato. Salvo, eternamente salvo. Agora, você pode fazer um processo de aperfeiçoamento do teu conhecimento. Aperfeiçoar. O que é aperfeiçoar? É se aprofundar no livro sagrado. É buscar cada vez mais se alimentar da palavra de Deus. Se aperfeiçoar. Para o quê? Para o ministério, para a obra de Cristo. Não para ser bom, fulano é um grande orador, é um grande... Não. Nós temos que entender que o aperfeiçoamento era para ser usado na obra do ministério, para levar o amor de Deus a outras pessoas. Talvez tenha pessoas com grau de escolaridade doutor, que não consiga, por exemplo, mostrar o entendimento que irmão Zé Paulo tem das Escrituras, de entender o que Cristo fez por ele. Que irmão Zé Paulo praticamente não aprendeu a estudar, não estudou. E ele tem um entendimento que poucas pessoas têm. Ele chega aqui, ele fala com propriedade, porque o Espírito Santo age na vida dele. Isso é o desejo de aprender, o desejo de acreditar no que a Bíblia fala. Não, eu creio demais. Mas se diz uma coisa que não concorda com o teu modo de vida, pronto, já não creio mais. A prioridade é Cristo, meus irmãos. A prioridade é Cristo. Voltando a Gálatas, vamos ao capítulo, versículo 20 e 21. Ora, acerca do que eu vos escrevi, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. Irmãos, Paulo teve um encontro com Cristo, Atos capítulo 9, versículo 17 e 18. Mas Paulo, para poder ter autoridade para levar o evangelho, foi preciso o quê? Pergunta: batismo salva? Não. Qual é a ação do batismo? Qual é o que o batismo te dá? O que é que o batismo te dá? O batismo te dá autoridade para levar o evangelho. Presta atenção. Atos 9, 17 e 18. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus me apareceu no caminho por onde vinhas e me enviou para que tornes a ver e sejais cheio do Espírito Santo. E logo lhe caiu os olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, levantou-se e foi batizado. Ananias era o responsável pela igreja de Deus em Damasco. E Paulo já era salvo. Nota-se, como é que Paulo era salvo? Porque ele diz aqui, irmão. Se era irmão, já era salvo, certo?
Cristo, a minha salvação não depende de batismo, não depende de igreja, depende de Cristo. Mas a minha obediência, sim. Depois que eu sou salvo, eu tenho que adentrar a igreja que Cristo fundou. Para quê? Para me aperfeiçoar. Mas para quê? Para levar o Evangelho a outras pessoas. E esta é uma responsabilidade nossa, irmãos. Agora, infelizmente, o outro Evangelho leva bem mais do que a gente, viu? Porque o outro Evangelho é mais bom de se ouvir. É mais gostoso de ouvir. Ó, venha, chegue, seus problemas estão acabados, não sofra mais, você não tem mais problemas. E você vai sendo levado por ventos de doutrina. E vai sendo levado, vai sendo levado. Tem uma hora que tu está tão cauterizado a mente que não volta mais atrás. Tu vai ficar com raiva de quando ouviu o verdadeiro Evangelho. Paulo voltou a Damasco, Paulo foi batizado, e a partir deste batismo, Paulo recebeu a autoridade para ir à obra missionária, fazer a primeira viagem missionária. Ele saiu de Damasco, ele e Barnabé, para levar a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, irmão, foi se espalhando de uma forma tão grandiosa, que hoje ela está em esperança. Hoje ela está sendo pregada aqui, da forma que Paulo pregava. Nós temos uma vantagem, nós temos todo o manuscrito, todo o rolo, toda a palavra de Deus contida na Bíblia. Nesta grande biblioteca, a melhor de todas, chamada Bíblia, são 66 livros, onde Deus revela-se para a gente. Paulo não tinha o que nós temos hoje. Paulo ia recebendo a revelação. Nós temos a revelação completa. Então nós temos bem mais material do que Paulo tinha. E temos bem mais liberdade, por enquanto, de levar a palavra de Deus. Eu não sei até quando. Se a gente vai ter liberdade de nos reunirmos livremente. A perseguição ela é muito grande. E ela vai voltar. Mas Deus é maior. Enquanto tiver um crente, vai ter a igreja de Deus. E só vai deixar de existir no dia que Cristo voltar e nos levar para estar com Ele. Amém? Versículos de 22 a 24. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Primeiro, irmãos, nós temos aqui uma palavrazinha chave. Agora, aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. A fé, uma vez entregue aos santos. A fé não é para todos. A fé não é de todos. A fé é dada aos santos. Só vai ter a fé salvadora aqueles que Cristo deu essa fé. Entregou. Eu tenho muita fé. Mas será que tem a fé certa? Por favor, Judas. Versículo 3. Amém? Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Os santos não são os separados, não é que nós sejamos santos de que não pecamos. Santos é separado, santificação é separação. Nós temos que estar separados da imundícia da carne, da imundícia do Espírito. E esta ação é do Espírito Santo que habita em nós, viu? Também não é nossa. A nossa santificação pertence à santificação em Espírito, com E maiúsculo, em Espírito. Então, irmão, nós recebemos essa fé que nos foi entregue. Esta fé que é dada aos santos, que não é dada a qualquer pessoa.
E nós temos que entender que essa nossa fé não pode, em hipótese alguma, se basear em sabedoria de homens, e sim do poder de Deus. O grande problema é que as pessoas estão indo atrás do trio elétrico. O que é isso? É atrás do oba-oba, do disse não me disse, do pula não pula, do dança não dança, do apaga a luz, do acende luz, do chega perto da pessoa, faz uma oração que ninguém sabe nem o que ele diz, e diz que falou numa língua dos anjos, que não foi, para enganar o coração dos simples. Nós temos que entender que a nossa fé tem que ser sólida na rocha, é Cristo. Nós temos que entender que esta fé que nos foi entregue não foi por palavra de persuasão, e sim de poder de Deus. Por favor, 1 Coríntios, capítulo 2. Versículos 4 e 5. Olha o que o nosso irmão Paulo nos diz. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A minha fé está segura do poder de Deus, amém? A nossa fé deve estar segura do poder de Deus, não em sabedoria de homens, que a Bíblia nos diz, homens dissolutos e maus, homens que amando si mesmo, que enganam o coração dos simples. Nós se firmamos, ou nos firmamos, perdão, em Cristo Jesus. Meus irmãos, e nada mais lindo do que os irmãos fizeram com Paulo. Eles não conheciam, mas eles glorificavam a quem? Olha o que ele diz. Que os irmãos que não conheciam Paulo não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. As igrejas glorificavam a Deus de ter resgatado Paulo, glorificavam a Deus do verdadeiro evangelho que está sendo pregado por um salvo que antes perseguia. E assim também é a nossa vida aqui. Nós, é dito em Mateus capítulo 5 a 16, que a nossa ação pode glorificar ou desonrar a Deus. Nós podemos levar pessoas a Deus ou podemos tirar pessoas do caminho de Deus. Como isso? Quando eu faço coisas que não honram a Deus, que não glorificam a Deus. Vamos lá, está em Mateus capítulo 5, versículo 16. Versículo 16. Amém? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Evangelho de João, capítulo 15. Versículo 8. Evangelho de João 15, 8, para encerrarmos. Amém? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Irmãos, o nosso fruto é para a honra e glória tão somente de Deus. Não é para que nós sejamos glorificados, e sim Deus seja glorificado. Amém? Que nós possamos, irmãos, não seguir Paulo homem, mas seguir Paulo que seguiu as pisadas de Cristo, Paulo imitando Cristo. Esta é a nossa, enquanto homem aqui na terra, seguir as pisadas de Cristo, tentando glorificar sempre o nosso Pai, agradecendo a Ele pelo que Ele já fez por nós, não reclamando, não vivendo
glorificando a Deus, para que as pessoas te vejam, ó, lá está um filho de Deus que glorifica a Deus em sua vida. Amém?